Olá, boa noite. Já estou ao vivo aqui para a gente fazer a nossa live, que nós vamos falar desse aniversário de 57 anos da ditadura militar, que foi o golpe de 64, né? Eu tenho dois convidados para essa live de hoje, que é o professor Adão Francisco e também o professor Marcelo Brice. Nós vamos conversar sobre esse assunto aqui e eu gostaria que, se você tiver perguntas para fazer, você mande no direct, porque depois que eu entrar com os convidados, eu gostaria de desativar os comentários para que não fique os caracteres aí sobre a imagem dos nossos convidados. Então, assim, se você tiver perguntas sobre a ditadura militar, já vai mandando aí. Vamos falar desse momento da nossa história, que é tão importante, né? E é bom esclarecer alguns pontos, né, da história, porque muitas vezes as pessoas não eram daquela época, não se dão o trabalho de estudar mais um pouquinho, né? E às vezes fica defendendo uma coisa que não é tão boa quanto parece ser. Então, nossos convidados vão nos esclarecer sobre esse assunto. Deixa eu verificar aqui, parece que o professor Adão já está aqui, né? Eu vou convidá-lo para entrar e vou esperar o Marcelo entrar para a gente conversar sobre esse assunto, né? Se você tiver aí, convida pessoas, se você quiser, puder pegar e mandar o aviãozinho que tá aqui embaixo, compartilhar a live aí com outras pessoas que você considera que é importante esse assunto e que elas vão gostar. Então vamos lá, eu vou convidar aqui o professor Adão. Vamos lá, deixa eu ver se estou tentando convidá-lo aqui. Não tá dando certo. Adão, se você estiver me vendo aí, tenta mandar o convite. Eu tô tentando mandar aqui, mas tá travada a minha tela. Parece que não tá dando pra ir. Como é que tá o áudio, gente? Também eu gostaria que vocês dessem esse feedback aí sobre a questão do áudio, se tá legal, se tá bom. Ainda não consegui convidar o Adão aqui pra live. Ele tá aqui, mas eu não tô conseguindo mandar pra ele. Alguém pode... Ah, tá. Vou mandar aqui. Acho que agora vai dar... Agora parece que vai. Agora eu estou com você. Boa noite, Adão. Seja bem-vindo. Obrigado, Márcia. É um prazer, uma honra e uma satisfação participar do seu programa. Desativar aqui os comentários para que tá ok. O Aldeia tá falando que o áudio tá ok. Rosiel falando que tá ótimo. Eu vou desativar os comentários para evitar que fique, né? Enquanto a gente estiver conversando aqui, Mas quem quiser fazer perguntas, pode mandar aqui no direct. Eu tô aqui com o meu notebook aberto aqui no Instagram também, para estar vendo se alguém mandou alguma pergunta, né? E aí a gente vai... enquanto o Marcelo não chega, né? Vamos esperar ele chegar. Vambora. Vamos falando aí, Adão. Primeiro eu quero apresentar o professor Adão, gente, para quem não o conhece, falar aqui um pouco sobre você. O Adão, ele é professor de história, esse é o motivo de eu ter o convidado, né, para falar sobre esse assunto da nossa história, que é o aniversário do golpe militar de 64. Mas o Adão, ele é pós-doutor e doutor em geografia, mestre em sociologia, é ex-secretário de Educação, Juventude e Esportes do Tocantins e ex-secretário de Cultura do Tocantins. Então, é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande, entende bastante desse momento da nossa história. E aí, eu gostaria de pedir para você, Adam, que você começasse falando sobre esse momento da nossa história, né? Quais seriam as razões para o golpe militar de 64? Quais foram as questões que realmente motivaram esse golpe? Bom, é um prazer encontrar com tanta gente legal e bacana que está aqui nos assistindo. Verifiquei aqui na passagem vários colegas, pessoas que eu tenho um afeto grande. Bom, Márcia, o golpe de 1964, diferentemente do que muita gente pensa e imagina, não foi Marcelo um entrou, vou movimento... convidá-lo, tá? Ah, ótimo, ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou ativar de novo os comentários para ver se alguém comenta. Depois eu tiro. Tá ok. Ativei Mas novamente, se alguém quiser comentar alguma coisa. vamos esperar o professor Marcelo entrar, então, já que ele está Deixa, chegando. deixa, deixa eu chamá-lo aqui. Live boa, eu participo Chamei o de Marcelo, forma convidei ele. descontraída.
Vamos lá, tá aguardando aqui o Marcelo entrar. Pode ir falando aí, então, Adão. A gente queria Bom, agradecer a presença de todos que entraram aqui. A Rosel entrou, a Alxa Beleza, tem uma xará minha aqui que tá falando que tá ouvindo bem, a Márcia. Deixa eu ver, o Aldei tá pedindo para deixar os comentários. muito bem. O Rosel já fez uma pergunta aqui, se teve alguma coisa positiva da ditadura. Vamos ver depois. Vou pegar, Né? Você que sabe, Adão, se você quiser deixar os comentários, depois quando a live fica gravada, não aparece os comentários. Mas se você quiser que pode, deixe, pode, pode pode deixar sem deixar? problemas. Sem Ótimo, então problema. tá bom. Eu estou esperando o Marcelo aceitar. O Marcelo tem que aceitar aí o nosso convite. Eu já mandei, tá aqui aguardando o Marcelo. Mas vai falando, Adão, enquanto o Marcelo não entra, mas a solicitação já foi enviada. Vamos falar. Eu tinha perguntado para você quais seriam as razões do golpe militar, né? Quais os motivos, o que motivou para que ocorresse o golpe de 64? Muito bem. Então, o golpe, diferentemente do que muita gente pensa e imagina, não foi um movimento monocrático, um movimento de pensamento único. Na verdade, ele é um misto de situações ambíguas, diferentes, distintas. Ele tem alguma coisa de contingência, mas também tem planejamento, né? Ele se deu tanto ao acaso das circunstâncias, como também por um movimento induzido, né? Então, essa situação ambígua caracterizou de forma premente a incidência do golpe de Estado de 1964. É importante, primeiro, dizer o que ele significou, né? O que foi esse movimento? Foi golpe? Não foi? Foi golpe? Foi revolução? Não, ele foi um golpe. A destituição de um presidente eleito democraticamente por uma conspiração, a conspiração teve premência, em que pese ter havido muito de contingência, mas foi a conspiração que motivou, né, que induziu as pessoas, os agentes, a se comportarem como se comportaram. Uma conspiração civil-militar. Essa é uma outra característica importante do golpe de 64. Não foi um movimento estritamente militar. Os militares, então, resolveram. Não, haviam civis, né? Esses civis e militares que conspiraram o golpe de 1964 já conspiravam havia muito tempo, havia no mínimo 25 anos, desde a criação da ESG, a Escola Superior de Guerra, e se criava, né, uma perspectiva de pensamento e de planejamento do Estado, né, uma Opa, perspectiva Marcelo muito entrou, seja bem-vindo, Marcelo. Já te interrompendo rapidamente. Adão, obrigada por estar aqui presente com a gente. Daqui a pouco eu apresento o Marcelo. Pode concluir o seu raciocínio, professor Adão. Então, a Escola Superior de Guerra esteve, né, no fundamento dessa condição que acabou destravando o gatilho do golpe de 1964. Três figuras foram muito importantes no seio dos militares. Voltando lá na questão da ESG, só para ter uma noção da importância da ESG, né, da Escola Superior de Guerra. Em 1964, havia um pouco mais de 1.200 membros, integrantes da Escola Superior de Guerra. Metade, né, desses integrantes da ESG era constituída por civis. Só para se ter uma ideia que o movimento não foi exclusivamente militar, né? Por outro lado, esses personagens havia um entendimento, né, de que eles deveriam estar infiltrados nas instâncias organizativas da sociedade para fazer a informação desse movimento, né? Entendiam que eram guardiões de uma determinada ordem. Obviamente, os membros dessa organização fundamental, né, ela tem dois braços importantes, mas os membros dessa organização fundamental, que era a ESG, eram pessoas com uma vinculação íntima na sua perspectiva político-ideológica com a direita e com o desenvolvimento de uma sociedade capitalista. Então, esses são os elementos essenciais que vão embasar, né, o golpe de 1964. Tá bom. Obrigada, professor Adão. Eu vou apresentar agora o professor Marcelo, que ele chegou agora, né? O professor Marcelo Brice, ele é sociólogo, doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, UFG. Ele é professor aqui na Universidade Federal Tocantins, UFT.
O Marcelo é filho de militante, né? Histórico, de esquerda em Goiás, estudioso da relação entre literatura e sociedade, e tem produzido artigos de intervenção sobre cultura política. Seja bem-vindo, Marcelo, à nossa live aqui. Espero que você possa contribuir com a gente. Boa noite, Márcia. Prazer imenso estar aqui com você. Prazer, professor Adão. É muito bom poder conversar com vocês sobre um tema tão fundamental da nossa sociedade, num momento tão delicado como o que a gente tem vivido. E muito importante congregar esforços para compreender uma relação histórica fundamental para que ela não possa se repetir. Então, dizia um pensador alemão que duas coisas que dois pensadores alemães falaram muito importantes. Um disse certa vez que o que a história ensina é que ela nada ensina. E o outro disse que a história se repete duas vezes. Uma vez como farsa e a outra vez a gente já sabe o que pode dar. Então, assim, isso é uma questão fundamental para a gente compreender a história e tentar refletir alguns pontos sobre ela. Certo, professor Marcelo. Eu perguntei agora de início aqui, para começar o assunto, para o professor Adão, quais seriam os motivos, né, que levaram ao golpe militar de 64. Até ele colocou aqui para a gente alguns pormenores do que levou esse golpe, né? E eu gostaria só de lembrar que, coincidentemente, essa semana, eu estava navegando na Netflix, né, para ver filme, e aí eu acho que pelo histórico do que eu assisto, apareceu para mim o filme Getúlio. Eu não sei se ele entrou lá recentemente, mas assim, eu comecei a assistir. E falava justamente de uma tentativa de golpe. Então, assim, foi lá atrás, 10 anos atrás, né, que aconteceu uma tentativa de golpe já no Brasil. Então, ela só não se concretizou, eu acho, não sei, por causa que o Getúlio se matou, até pela pressão que ele vinha sofrendo, né, dos ataques que ele vinha sofrendo. Mas aí, 10 anos depois, aconteceu, que foi em 64, né. Agora, eu queria lhe perguntar por que que o golpe, apesar de ser uma coisa ruim, a ditadura que a gente vivenciou durante 21 anos aqui no Brasil, por que ele teve apoio popular? Por que que as pessoas, elas apoiavam, de certa forma, o golpe? Apoiavam o momento da ditadura? Não exatamente assim. Na verdade, o golpe teve algo em torno de 30%, olha que ironia, algo em torno de 35% de apoio popular. Então, qualquer semelhança. Por que teve um apoio tão significativo? 35% da população brasileira não é algo pequeno, né, em qualquer momento da história. Teve porque setores, fundamentalmente naquele contexto, da Igreja Católica, né, vinculados ao pensamento conservador, esse pensamento conservador, né, um pensamento social que fora fundado no final do século XIX, fundamentalmente na Espanha, ali a partir da Opus Dei, né? Então, esse pensamento tinha uma força muito grande aqui no Brasil, especialmente nos anos de 1950 e 1960. E, naquele contexto do golpe de 1964, a Igreja Católica influenciou muito significativamente. Vale lembrar dois episódios, um episódio que foi o ponto distintivo, né? O grande destravamento. No dia 13, são dois episódios, na verdade, no dia 13 de março de 1964, o presidente da República, João Goulart, fez um grande comício, né, que reuniu mais de 300 mil pessoas. E nesse comício, ele, já num contexto de tensão, né, que se vivia, porque o seu plano de metas, o seu plano trienal não havia dado certo, como se esperava que fosse possível, né, de se dar. No ano de 1963, tinha acabado de acontecer um plebiscito que, a contragosto do Congresso Nacional, permitiu que o João Goulart se tornasse o presidente da República, ele era até então primeiro-ministro, né? Então, havia um clima político muito desconfiado, né, para que ele, de fato, assumisse a presidência da República. E a esquerda radical tensionava muito o seu governo. E naquele comício do dia 13 de março,
ele acaba dizendo, expondo, né, para todos, o comício foi transmitido pelos canais de comunicação da época, ele diz que faria a reforma agrária desapropriando propriedades às margens das ferrovias e das grandes rodovias nacionais, né, e que faria também a estatização de refinarias de petróleo que eram privadas. Bom, ali, então, você teve já um grande start, né, para que o movimento pudesse ter o desfecho que se teve na passagem do dia 31 para o dia 1º, 31 de março para 1º de abril. No dia 19, respondendo ao presidente aquilo que ele havia dito no dia 13, integrantes da Igreja Católica fazem a grande marcha, né, da família pela propriedade privada e etc. E um movimento que foi muito maior, reuniu muito mais gente do que aquelas 300 mil que estavam congregadas ali no dia 13, e evidenciou perfeitamente, né, exatamente a capacidade que a Igreja Católica tem, né, de coordenar um movimento político fundamentalmente perverso, né, como esse que aconteceu. Não que eu queira dizer que seja a característica da Igreja Católica. Eu, particularmente, sou um cristão católico, mas ela pode perfeitamente conduzir um processo golpista, como, né, esteve participando da condução desse de 1964, né, juntamente com integrantes das classes médias brasileiras. A classe média foi muito importante nesse golpe de 1964, a sua integração, a sua adesão ao movimento foi fundamental, mas também, como eu disse antes, no princípio, os militares articulados pela Escola Superior de Guerra e também o civis. Agora, veja só que coisa interessante. Haviam militares que eram contra, não é? Então, nem todos os militares foram a favor do golpe. Haviam vários militares contra, generais, inclusive, que eram alguns legalistas e alguns moderados. E as duas situações, as duas posições divergiam, né, do movimento golpista. O movimento golpista foi liderado fundamentalmente por 3 generais. Né? O general Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar, né? O general Castelo Branco era o chefe do Estado-Maior brasileiro. O general Mourão Filho, olha, qualquer semelhança não é mera coincidência. General Mourão Filho, que era o chefe do Terceiro Exército, situado em Minas Gerais, e o general Golbery Couto e Silva, que foi o principal ideólogo responsável pela implantação do atentado do Rio Centro? Do Estado de Segurança Maior, da doutrina de segurança nacional. Ele tinha um cargo, né, mesmo importante no governo. E eu queria perguntar agora para o Marcelo sobre esse período que a gente viveu na ditadura militar de 21 anos, em que houve tortura, houve perseguição, houve assassinatos. Como que foi que aconteceu tudo isso? Como foi o desenrolar disso? Como que a sociedade via esses acontecimentos? Márcia, eu gostei muito dessa retomada que o professor Adão fez, pontual e datada, porque isso faz com que a gente tenha um balanço efetivo de um momento histórico que ele não acontece por acaso, né? E se ele não acontece por acaso, ele foi gestado. E para a gente entender um pouco da violência desses 21 anos pelos quais nós passamos o regime militar no Brasil, a ditadura militar no Brasil, a gente tem que entender que a nossa república é uma república golpista. Nós inventamos a República Brasileira por meio do golpe. O golpe e a violência nunca nos foi uma escolha, sempre foi obrigatório e implantado à força. Então, quando eu disse que aquele pensador alemão repete que a história é feita primeiramente como tragédia e depois como farsa, eu estou me referindo a uma leitura que o Marx faz do Hegel, e essa leitura é muito fundamental porque as mentiras contadas, elas
são continuamente reforçadas por conta de uma tragédia que foi adiada por muitos momentos. Então, quando você se referiu que estava vendo o Getúlio Vargas e que parece que aquilo ali tinha a ver com adiamento de 10 anos, foi mais ou menos isso mesmo, assim, porque o fato do Getúlio ter se matado em 54 impediu, segundo muitos historiadores, um golpe naquele momento, né? Inclusive fustigado pelo Carlos Lacerda, que era governador da Guanabara, Sim. que é um cara que apoiou o regime militar no Brasil, que apoiou a implementação do golpe, que depois foi suplantado pela ditadura. Ele e tantos outros, o JK também apoiou o golpe. O Carlos Lacerda apoiou o golpe. Um cara maravilhoso da Igreja Católica, como Adão se referiu, que hoje é tido como uma pessoa fundamental para a esquerda, que é um cara como o Dom Helder Câmara, também apoiou naquele momento. Mas o apoio deles era um apoio assim, para que nós... Porque existia uma perspectiva de que o golpe seria um ato único e cirúrgico. Um ato único e cirúrgico significa o quê? Que a gente vai tirar o Brasil das garras dos comunistas. Uhum. E aí, por conta disso, essa tragédia que foi o golpe foi repetidamente colocada como farsa. E aí, os 21 anos foram anos de farsa repetidamente conduzidas. Então, por exemplo, a gente teve o AI-1, que é o ato institucional número 1. O AI-1 suspendeu alguns direitos políticos. Suspendeu como? Por exemplo, vou te dar um exemplo claro. A imunidade parlamentar existia constitucionalmente. O AI-1, ele suspendeu a imunidade parlamentar para que o governo de plantão pudesse perseguir os representantes da população. E nesse sentido, ele se permitia que se caçasse deputados, governadores, prefeitos. Então, muita gente foi caçada. Muita gente foi caçada nesse período. E isso é fundamental porque os direitos políticos parece pouca coisa, né? No momento que a gente está vivendo, que todo mundo fala e todo mundo participa. Mas se você não pode ocupar o espaço político, você está privado da possibilidade de vocalizar as questões mais profundas da sociedade. Então, você não pode, por exemplo, por meio de normativas jurídicas estranhas, retirar pessoas do processo político. E a gente teve um exemplo agora, claramente, apesar de ser outro contexto, com o Lula, com a retirada parcial de um processo jurídico para que o cara saísse da discussão política. Então, isso foi feito também no regime militar, muitíssimo. Um modo de perseguir as pessoas era retirá-las da arena política. E esse condicionamento, para complementar, ele foi dado na seguinte dimensão. Essas perseguições aconteciam tanto no âmbito político quanto no âmbito pessoal e profissional e de articulação social. Então, qualquer relação social era vista como uma relação subversiva se não tivesse de acordo com a lógica da Igreja conservadora e do Estado repressor que era o regime militar. Então, foi uma ditadura muito cruel porque ela, paulatinamente, foi repetindo as farsas. Então, o Castelo Branco, como o Adão disse, que era um cara que estava no meio da gestão do golpe, ele foi o primeiro presidente e se esperava que ele chamasse uma eleição. Ele não chamou a eleição. Aí veio Costa e Silva. Aí depois do Costa e Silva veio o Médici. Aí o Médici implementou o AI-5, que é o momento áureo e mais pesado do regime militar. Que a gente pode falar mais dele, que é um momento de muita censura, de muita perseguição, onde se suspende todos os direitos políticos e todos os direitos sociais de participar ativamente da sociedade. Então, a gente tem que entender que é necessária divergência. Mas se a gente não consegue conviver com a divergência, a gente impede as possibilidades da vocalização. Então, eu acho péssimo, por exemplo, que o militarismo tenha ganhado tanta força nesse momento. Mas o militarismo é uma voz social importante, fundamental. A gente tem que saber que eles não podem calar as pessoas.
Aproveitando esse gancho aí, professor Marcelo, que você falou do AI-5, que é tido como assim, um dos piores momentos dessa ditadura, foi justamente nesse momento que houve esse ato institucional. Eu gostaria que o professor Adão falasse um pouco do AI-5, que inclusive ultimamente as pessoas têm invocado isso aí, falado disso quando se refere à volta da ditadura e tal. E até fazer um contraponto, porque assim, justamente no momento mais difícil, que é considerado esse momento aí, da nossa política, que é no governo Médici, observa-se que ele deixou o governo com alta popularidade, né? Aí depois eu quero até entrar nesse lado aí, como se justifica nesse momento que é mais crucial e grave, por que ele tinha popularidade, né? A gente pode argumentar depois isso um pouquinho, porque eu já li que tem a ver até com questão do futebol, né? Como o brasileiro gosta tanto de futebol e como o presidente Médici gostava tanto, e coincidiu com o momento que a gente teve a nossa primeira Copa do Mundo transmitida pela TV e o Brasil foi o campeão. Então, assim, o povo esqueceu o que acontecia, tipo assim, os assassinatos ficaram encobertos, de certa forma. A tortura, porque o brasileiro estava lá feliz porque o futebol estava em alta, enfim. Mas eu gostaria que vocês ponderassem esse aspecto, né, do governo Médici em relação ao AI-5. Márcia, primeiro eu acho bacana você ter reunido aqui. Você me convidou na condição de historiador. E eu fiquei feliz nesse sentido, porque havia algum tempo já que eu não falava como historiador. E o Marcelo veio para fazer o balanceamento falando como sociólogo. Então eu estou tranquilo, né? E aí o historiador precisa trazer os fatos, né? Sim. Eu primeiro quero voltar em um ponto que você e Marcelo tocaram, que diz respeito a eventos, né, destravadores. Eu havia mencionado ainda há pouco, né, o comício do dia 13 de março, feito pelo presidente João Goulart. Falei também da resposta a esse comício, que foi a grande marcha do dia 19 de março. Mas teve um evento no dia 25. Houve um evento no dia 25 de março, que foi também, aí foi exatamente a gota d'água. Os marinheiros havia um marinheiro, um praça marinheiro que tinha participado do movimento estudantil, tinha sido da UNE, e havia resolvido organizar os praças marinheiros numa entidade de classe, para fazer a representação política, né, dos marinheiros, o que era totalmente proibido, né, pelas Forças Armadas. Aliás, é algo que permanece, né? Existem associações, mas não pode haver a sindicalização, por exemplo. Só que, como a CGT era uma grande força política naquele momento, havia aproximação do movimento dos marinheiros com a CGT, que é a Central Geral dos Trabalhadores. E no dia 25, eles fizeram uma grande assembleia, reunindo mais de 1.000 praças marinheiros Marcelo, como é que é o nome lá do lugar onde o Lula foi preso? Dos metalúrgicos, no sindicato dos metalúrgicos. Só que dessa vez não foi o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, o Sindicato dos Metalúrgicos de Guanabara. Do estado de Guanabara, exatamente. Aquilo ali, para os oficiais militares, implicou, obviamente, numa situação intolerável, porque, né, significava que os praças estavam se rebelando contra o comando. Né? E o presidente, em vez de reagir àquilo com medidas que fossem exatamente de colocar o apaziguamento da situação, né? Fazendo discursos e tomando atitudes que pudessem permitir a ele novamente a retomada do controle, ele fez exatamente o contrário. 2 dias depois, no dia 27, ele vai numa reunião, né, a primeira resposta, a principal resposta que ele deu no dia seguinte, ao dia 25, o dia 26, foi a exoneração. Olha a gravidade da situação. Ele exonerou o ministro, o chefe da Marinha, né? Ministro-chefe da Marinha. Então, ao cometer aquele ato,
ali ele comprou uma briga terrível, porque, e aí, né, a gente depois precisa compreender o que está acontecendo no Brasil hoje. Eu digo isso sorrindo porque são peças diferentes, situações distintas que se agrupam no contexto atual da história brasileira. Então, ele demite, né, o ministro-chefe da Marinha, e aquilo lhe causou um grande caos. E no dia 27, né, 2 dias depois daquele evento no Sindicato dos Metalúrgicos, um dia após ele ter exonerado o ministro, ele vai numa reunião, né, desses mesmos praças, e lá nessa reunião, em vez de ele colocar o pé atrás, né, pedir para todo mundo se tranquilizar, né, acalmar, porque os ânimos estavam muito agitados, ele faz exatamente o contrário, ele bota mais lenha no fogo que estava sapecando a ele próprio. E ali, muitos militares que até então estavam reticentes com relação à possibilidade do golpe, acabam aderindo ao movimento. Então, ele acabou dando um tiro no próprio pé. E foi exatamente isso que permitiu, né, que levou o Mourão Filho a tomar a decisão que tomou, né, no dia, do dia 31, ao alvorecer do dia 31. Né, inclusive, isso é importante ressaltar, né, Adão? O golpe não aconteceu no dia 31. Não aconteceu. O Mourão Filho pega o terceiro exército, sai de Minas Gerais, ele determina que os soldados marchem sobre Guanabara. Guanabara era o grande, né, epicentro da questão. Então, marcham sobre a cidade do Rio de Janeiro, né, para poder sitiar o Rio de Janeiro. Então, essa foi a primeira grande medida efetiva do golpe, foi destravada pelo general Mourão Filho. Então, marchar de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, para o estado de Guanabara, para tomar a cidade do Rio de Janeiro. Né? Gravíssimo. E o João Goulart só é deposto no dia 2. Somente no dia... O que o João Goulart fez? No dia 30, antes do... ele sai do Rio de Janeiro, ele estava no Rio de Janeiro, saiu do Rio de Janeiro no dia 30 e foi para Brasília para tentar contornar politicamente a situação. Ele socou lenha no fogo e aí quis se salvar desse fogo indo para Brasília para tentar salvar. E quando ele chega nessa dele ir para Brasília, o Mourão Filho faz uma ligação para o comandante do 2º Exército, do 1º Exército lá em Rio de Janeiro. Né? E aí ele fala, olha, nós queremos saber como é que vai ser, né? Nós estamos marchando, estamos indo. Ele falou assim, eu vou tentar falar com o presidente. E aí ele liga para o presidente e o presidente não estava, o presidente tinha ido para Brasília, não respondia e ninguém conseguia dar uma resposta para a situação, uma resposta política à situação. Então, o general comandante do 1º Exército, né, em Guanabara, resolve aderir também ao movimento. Mesmo que reticente, ele acaba aderindo ao movimento. Né? O último, né, das 4 divisões do Exército existente até então, o terceiro, né, que foi decisivo, o terceiro foi o último decisivo nessa questão, foi exatamente o do Rio Grande do Sul, para onde, depois de Brasília, o presidente se encaminhou sem dar nenhuma... O que ele diz? A única coisa que ele diz, eu não quero confronto entre os militares. Sai de Brasília, vai para o Rio Grande do Sul, começa a... Eu não quero confronto entre os militares. Pronto. Ali ele abdicou, né, de uma resistência, ele abdicou de lutar contra, por mais que o cunhado dele, Leonel Brizola, fosse absolutamente contra essa postura e essa posição. Só uma coisinha, Márcia. Em 1954, olha a importância dos eventos militares, né? Então, o que estourou a bomba aqui, de fato, foi a deposição do comandante da Marinha. Lá em 1954, com Getúlio Vargas, foi o assassinato de um major da aeronáutica. Inclusive, o filme começa com esse assassinato, né? O filme Exatamente. Então, por que ele foi assassinado? Não, ele foi assassinado num confronto besta, né? Ele era um major também desse movimento da ESG, da direita, ele estava junto com
o Carlos Carlos Lacerda, né? Lacerda, né, de ultradireita, fazendo articulação. E aí, um dos homens de segurança do Getúlio Vargas decide assassinar o Lacerda e acaba assassinando o major da aeronáutica. E aí, pronto, ele destravou ali, naquele momento, a bomba estourou, né, exatamente no colo de Getúlio Vargas, para poder Sim. sair honrado da situação, ele comete suicídio. Agora, novamente, né, foi um episódio militar para poder destravar a bomba. Uhum. Que se chama Atentado da Rua Toneleiros. Sim, isso é Atentado à verdade. outra. Ficou E conhecido nós, dessa forma. na atual conjuntura, não sei se, enfim, se é Na possível atual vincular. conjuntura, A a atual gente vive um conjuntura é momento meio completamente parecido da dúbia. história, digamos assim, né? Tem um episódio que aconteceu agora recente, você está querendo se referir a esse da Bahia? Não sei. Enfim, mas assim, tem um fato que está acontecendo agora nesse momento também, que é a demissão do ministro da Defesa, né? Que aconteceu agora recentemente. Eu até tinha anotado aqui sobre esse assunto para questionar com vocês o nome do ministro, o general Fernando Azevedo, ministro da Defesa, recentemente ele foi demitido do cargo por não concordar com certos posicionamentos do presidente Bolsonaro e, coincidentemente, logo depois, 3 comandantes das Forças Armadas pediram demissão. E um fato igual aconteceu em 1977, que quando o ministro do Exército foi demitido, na época o Silvio Frota, pelo presidente Ernesto Geisel, e desencadeou uma situação parecida. Eu até agora, lembrando desse fato, eu fiquei pensando no que o Marcelo acabou de falar aí sobre essa questão dos fatos se repetirem. Será que a gente está vivendo algo parecido do que já aconteceu anteriormente no país, né? Márcia e Adão, por mais que eu tenha evocado essa mensagem da história, essa mensagem marxista de que a história se repete 2 vezes, uma vez como tragédia, uma vez como farsa, é importante a gente diferenciar os processos históricos. É claro, sem dúvida nenhuma, que o Bolsonaro é um golpista e está tentando há muito tempo puxar a corda e formular uma possibilidade de golpe no Brasil. Isso, sem dúvida nenhuma. E isso também tem a ver com o fato de que ele é de um grupo dentro do Exército dos ressentidos, dos militares ressentidos, aqueles que não viveram a ditadura, que não puderam ser chefes de centros de tortura na ditadura. Tanto é que um dos grandes ídolos dele é o Ustra, né, que foi um coronel extremamente sanguinário, autoritário, torturador e reconhecidamente, e mais do que isso, ele próprio admitia que fazia tortura, né? E o Bolsonaro, inclusive, ele ascende num momento histórico, em vários momentos é importante ressaltar a trajetória dele, mas no impeachment da Dilma tem uma hora nefasta, que ele fala, em homenagem ao torturado, ao coronel, que era o grande temor da presidente Dilma, brilhante Ustra. Ele alude à tortura que ela sofria pelas mãos desse facínora. Então, olha que tragédia. E aí, o Bolsonaro, por exemplo, ele é de um grupo militar que é tido como uns militares ressentidos e de baixa qualidade. Então, é importante ressaltar isso. Por quê? Bolsonaro foi expulso do Exército Brasileiro. Bolsonaro recebeu uma suspensão em 86 porque escreveu um artigo na Veja, não sei se na Veja, no jornal da época, dizendo contra a política de salarial do Exército. E aí, o general Geisel, que foi presidente, numa entrevista lançada na década de 90, depois da morte dele, pela FGV, diz o seguinte do Bolsonaro. Ele resume, o Hélio Gaspari até ressaltou isso no artigo essa semana, que ele resume o Bolsonaro em 3 palavras: um mau militar. E todo mundo sabe que o Geisel é tudo, menos um mau militar. Que esses caras, mesmo o Silvio Frota, que era um cara extremamente autoritário e sanguinário, não era um mau militar. Desculpem,
não era um mau militar no sentido estrito da palavra, porque era um cara que teve uma trajetória militar sólida e que fazia sentido para o contexto do militarismo. O que acontece é que em 77, como bem lembrado pela Márcia, o Geisel demitiu o Frota, porque o Frota estava fazendo coisas que ele não queria mais. Que ele disse, olha, vamos fazer uma política lenta, gradual de abertura. E o Frota queria continuar com as torturas. Então, o Geisel é o sucessor do Médici. O Médici foi o período áureo da tortura. O Geisel já começa a baixar um pouco a bola. Mata muito, é ferrenho, mas baixa um pouco a bola. E o Frota queria continuar matando e torturando. E aí, o que acontece? Acontece que o Geisel faz isso sem fofoca. Porque o Geisel era um bom militar. E um cara com origem alemã, muito disciplinado, muito correto na palavra, no que ele dizia. Não estou dizendo sobre a perspectiva política dele, que para mim é a mais absurda possível. Mas ele procedia de uma maneira correta nos meios militares. Já o Bolsonaro já é outra história. O Bolsonaro demitiu o Fernando Azevedo, o ministro da Defesa, porque ele não quis. Olha, tanto que o cara é medíocre. Porque o cara não quis, por dois motivos. Porque o cara não quis reforçar a política bolsonarista e, inclusive, fazer elogios à ditadura militar, celebrar a ditadura militar, e porque ele não queria que os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica chamassem Bolsonaro de comandante-chefe. Então, assim, diante desse... Sim, concluir. Só finalizando. Então, diante dessa questão, o que acontece com o Bolsonaro é muito diferente do que aconteceu nesse momento. Bolsonaro é um cara que vive do passado, vive da orientação militarista, mas o contexto histórico é outro. Nós, por exemplo, o professor Adão disse muito acertadamente que o João Goulart não quis resistir. E o João Goulart tinha pessoas no Exército, apesar de que talvez não fosse uma boa, mas ele não quis resistir, inclusive porque ele sabia que os Estados Unidos, se ele resistisse, no outro dia estariam bombardeando o Estado brasileiro. E nós teríamos um banho de sangue, não por questões internas, mas os Estados Unidos ia jogar bomba aqui. Isso não acontece com o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem apoio internacional. Marcelo, uma coisa importante. A CIA foi fundamental no golpe de Estado de 1964. A CIA esteve presente em todo momento, ela esteve aqui para criar a desestabilização do governo do João Goulart, através de agentes infiltrados. O fundamento é básico, é preciso ter informações. Como é que você vai ter as informações mais precisas? Tendo agentes infiltrados. Alguém perguntou logo no começo, antes de nós iniciarmos aqui as falas, houve alguma coisa positiva, né, da ditadura? Eu vou dizer duas coisas interessantes. A primeira coisa é que, com a doutrina da Segurança Nacional de Desenvolvimento, os militares planejaram, em que pese planejaram o desenvolvimento do Estado, em que pese esse planejamento ter se dado numa via vinculada, né, ao capitalismo internacional, especialmente aos Estados Unidos. A grande vinculação era com os Estados Unidos, era o contexto de Guerra Fria. Então, era importante estar alinhado diretamente ao capitalismo central dirigido pelos Estados Unidos, eles acreditavam. Então, em que pese isso, as políticas públicas foram planejadas, muito bem planejadas. Né? Óbvio, isso custou sangue, custou várias vidas, mas ela foi planejada. Esse é um aspecto interessante que a gente precisa observar. É preciso se planejar. A segunda coisa que a ditadura nos ensina, né? O golpe e, por decorrência, a ditadura. Não confie em todas as pessoas da sua relação. Isso é um elemento fundamental. Cuidado, né?
se você for dizer, diga, mas diga sabendo para quem você está dizendo, tendo noção, né, para quem você está dizendo. Porque agentes infiltrados estavam e podem estar. Então a gente tem que tomar cuidado falando aqui ao vivo. Aqui, Brincadeira. não, O contexto é outro, o contexto é outro, mas Tô vale. brincando. mas tem coisas que não mudam. Eu queria Não, você está aproveitar esse brincando, gancho. Márcia, mas é verdade, assim. Você está brincando, mas é verdade. A gente tem um exemplo aqui no Tocantins, por exemplo. O professor Tiago, que acabou de responder um processo que foi trancado no STF, no STJ, por Questão do outdoor, né? fundamento do outdoor, por fundamento da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei completamente controversa. Marcelo, a ditadura militar transcorreu em 3 fases, 3 momentos, né? A primeira fase foi a fase da institucionalização, né? Então, ela dura de 1964, né, o ano do golpe, até 1969. Nessa primeira fase de institucionalização, o que predominou nela? A implantação da doutrina de segurança nacional e de desenvolvimento, com base nesses fundamentos que nós já dissemos, né? Me perdoe, de 1964 a 1967. A segunda fase é que vai de 64 a 69, de 69 a 74. Nessa segunda fase, nós vamos ter uma coisa terrível, Marcelo, que vai ser A perseguição política, a tortura, a a cassação. Márcia havia me perguntado sobre o AI-5. Em 69 implanta-se o AI-5, radicaliza-se, né, por que radicaliza o movimento golpista, né, que já estava implantado no governo federal brasileiro? Radicaliza porque haviam resistências. Tá? Então, para poder responder a essas resistências, então destitui de todos os brasileiros seus direitos políticos. E, por decorrência, acabam indo também direitos civis. Então, foi o terror completo e absoluto, né? Então, essa é a segunda fase, a fase da resistência, porque aí, quando radicaliza-se no governo, radicaliza-se também na resistência à repressão. E aí a luta armada entra em cena, principalmente a partir do ano de 1969. Né? Até 74, com a ascensão do general Geisel. O Marcelo falou muito bem, né, relatando o que foi Geisel. E o Geisel vai ser, então, o general que vai conduzir a distensão do regime militar. Ele inicia e o João Figueiredo vai concluir, né, porque vai ser ele o último presidente militar do Brasil. Mas o Geisel, e é interessante, Marcelo, porque de 74 a 84, esses últimos 10 anos, né, foram os anos mais violentos da ditadura militar. E por que eles foram mais violentos? Justamente porque era o momento da distensão. Os militares radicais de direita, que não queriam de forma alguma ceder, né, voltar à normalidade institucional, democrática, republicana brasileira, começaram a aterrorizar. Né? As resistências nos 2 governos, especialmente no primeiro, que iniciou o processo de distensão, que foi o do Geisel, foram terríveis e muito cruéis, porque respondiam exatamente contra a luta e organização do povo brasileiro, que não queria e não resistia mais àquela opressão. Para implantar um projeto de desenvolvimento baseado no capitalismo financeiro, veja, uma associação do capital internacional com o capital nacional. E esse capital nacional brasileiro era representado fundamentalmente pelos grandes produtores rurais. Era o agronegócio em desenvolvimento. A implantação desse agronegócio, especialmente aqui na região centro-norte do país, foi possível, né, da forma como aconteceu, por uma grande frente pioneira desprendida pelo Estado Nacional Brasileiro, financiado pelo capital financeiro internacional. Então, era uma coisa muito lucrativa, né, e muito interessante para os capitalistas, menos para a população brasileira. Adão, eu gostaria que vocês comentassem agora, que a gente já está mais para o final da live,
sobre como ocorreu a retomada da democracia. Como que foi esse episódio? Você começou até a falar que houve um afrouxamento aí um pouco da ditadura. Foi aí nesse momento? Explica pra gente esse momento aí da retomada da democracia no Brasil. Eu vou começar e te passo, Marcelo, rapidinho aqui, ó. Eu vou falar coisa rapidinha. O Geisel, quando assumiu a presidência da República, encomendou para a CIA, né, que sempre esteve presente, ela esteve presente no golpe e depois, né, para representar aqui os interesses das corporações econômicas norte-americanas. O Geisel encomendou um relatório. Olha, como é que nós vamos fazer aqui, né, um parêntese. O Geisel estava preocupado em fazer essa retomada para a normalidade democrática republicana, né? Estabelecer novamente os princípios, até porque a resistência estava forte, né, do povo organizado, e isso estava gerando uma violência que estava ficando descontrolada. Então era preciso voltar à normalidade institucional. Mas antes dele, Marcelo, você mencionou sobre o governo do Castelo Branco. O Castelo Branco entendia, em que pese ele ter estado na base, né, do golpe lá em 1964, ele foi fundamental, mas ele acreditava que era importante restabelecer também essa normalidade democrática já no final do governo dele. E quando ele saiu em 67, ele começou a trabalhar nessa perspectiva, Márcia, de permitir que o governo pudesse voltar aos civis. E ele foi assassinado. Numa viagem, eu comentei num videozinho que está aí no Instagram, numa viagem lá no interior do Ceará, ele foi visitar a grande escritora Raquel de Queiroz, e aí quando ele estava retornando, eles estavam articulando, né, exatamente... O avião dele caiu. Foi abatido pela Força Aérea Brasileira. Ele não caiu, ele foi abatido, o avião foi abatido pela Força Aérea Brasileira. A alegação é de que se disparou um míssil sem querer, sem intenção. Meu Deus, era o avião que estava o acabado, o recém-saído presidente da República Federativa Brasileira. Como é possível ter sido uma coisa sem intenção, né? Então, ele estava articulando contra a linhadura da ditadura militar. E em 74, o Geisel, então, assume e ele pede para si, olha, como é que nós vamos fazer, né, esse distensionamento do regime? A CIA emite um relatório gigante, de sei lá quantas páginas, mas era enorme. Mas ela conclui da seguinte forma, por fim, diziam eles, é importante que essa transição se dê de forma gradual, lenta e segura. E essa forma gradual, lenta e segura implicou, né, na extrema violência do regime, porque os militares apegados ao poder e crentes de que não era interessante, né, voltar o governo para os civis, voltar à normalidade institucional, decidiram radicalizar, cometendo vários atentados absurdos contra a humanidade, contra a própria população do seu país. Brice. E é interessante que essa abertura lenta, segura e gradual demorou 10 anos, né? Então, você vê o tanto que ela foi lenta, o tanto que ela foi gradual e nada segura. Nada segura. Mas é bastante interessante isso também, Márcio, porque essa retomada da democracia foi um momento fundamental da história brasileira, né? E isso acontece com um cansaço que qualquer regime, qualquer ditadura condiciona. E esse cansaço social vai acontecendo por vários motivos. Por exemplo, tem um filme muito bom mesmo, porque mostra muitíssimo como é que a coisa funciona, que é um filme sobre a Zuzu Angel, que é uma estilista ricaça, riquíssima, que o filho dela era um revolucionário de esquerda e some, e ela, até aquele momento, era a favor da ditadura militar. É a favor, assim, era em cima do muro, era, digamos, colaboracionista. Era Amoedo, sabe? Esse pessoal que fala, não votei no Bolsonaro, não, mas depois você descobre que votou. Então, esse pessoal que fala, eu nem sabia que ele era tão ruim assim, mas é porque não quis saber. Então, ela era essa pessoa, Zuzu Angel. Aí o filho dela sumiu. E aí ela foi noticiada que ele foi assassinado pelo regime militar.
pela ditadura. E aí ela ficou completamente ensandecida e começou a bater na ditadura militar. Então, essas personagens, essas figuras, e grandes personas como, por exemplo, Chico Buarque, como Caetano Veloso, Geraldo André, que foram Raul Seixas, que foram pessoas estigmatizadas e expulsas em alguns momentos do país, voltaram e começaram a dar o recado deles, né? E esse recado foi entranhando na sociedade brasileira. Então, por exemplo, uma música como O Bêbado Equilibrista, do João Bosco, que a Elis canta muitíssimo, maravilhosamente bem, é uma música fundamental para a reaquisição e a retomada da democracia brasileira. Por exemplo, o Corinthians, o time de futebol com o Dr. Sócrates, que faz aquilo que se chama democracia corintiana, essas coisas vai fazendo a população brasileira perceber que ela estava completamente estigmatizada e marginalizada e violentada do processo político. E aí alguns acontecimentos são fundamentais. Então, o Geisel consegue expulsar do seu governo a linha dura, apesar dele chancelar, assim, o regime perseguidor, torturador, mas a linha dura, ela queria fazer com que o regime militar durasse mais de 50 anos. E ele falou, não, agora é hora da gente distensionar, como Adão bem disse. E aí ele consegue colocar no lugar dele o João Figueiredo, que é um cara, um grosseirão, que gosta mais de cavalo do que de gente, mas que fez o papel ali de não se mostrar muito articulador de linhas, de processos muito intensos de radicalização da ditadura. Eu costumo falar regime, mas eu sei que é ditadura, viu, gente? Então, assim, eu sei que está acabando. E aí, esse momento é fundamental porque, a partir do final da década de 70, alguns personagens, como o Lula, como a Organização Sindical Brasileira, como a criação do PT, algumas coisas fazem com que a década de 80, o começo, seja um momento de redemocratização do Brasil. E, Marcelo, só me desculpe rapidamente, lembrar de 3 personagens aqui políticos, já que você falou do Lula e da criação do PT, 3 personagens políticas fundamentais que, ao retornarem do exílio, estiveram participando desse momento aí da redemocratização também, isso em 79, né, quando retornam, nesse contexto da distensão. O Miguel Arraes, do PSB, né, lá de Pernambuco, o Leonel Brizola, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, do Rio Grande do Sul, e o do PCB, né, o Luiz Carlos Prestes. Então, 3 figuras políticas, as principais lideranças de esquerda, né, que se tinha no Brasil naquele contexto. E é importante saber, por exemplo, que o PTB era o partido Brizola e depois virou PDT, porque ele perdeu o partido para a filha do Getúlio. Não, exatamente, quando ele retorna da ditadura, mas na verdade quando ele retorna da ditadura, do exílio, em 79, ele queria refundar o PTB, ele queria tomar de volta, era bipartidarismo, era só MDB e Arena, e ele queria refundar o PTB, né, com aquele movimento de 1981 que consentiu a criação de novos partidos. E os militares não consentiram que ele retomasse o PTB, por conta de suas vinculações socialistas e tal. E aí ele teve que criar o PDT. Né? E aí cria o PDT, o PDT surge nesse contexto, assim como o PT, Partido dos Trabalhadores, surge o Partido Democrático Trabalhista também. E aí, em 85, nós temos a eleição do primeiro presidente civil indireto, que é o Tancredo, né? 84. 84, 85 ele toma posse, né? Tomaria. Quem no dia 15 de março. Mas ele foi eleito, mas não tomou posse. O único presidente que é eleito não tomou posse. Então, gente, é muito interessante essa história. E como a gente já conversou aqui quase uma hora, a live já está quase uma hora. Completou uma hora agora. E eu queria finalizar com uma pergunta que eu acho que é fundamental nesse momento, em que muitas pessoas, a gente veio defendendo a ditadura, né? Eu acredito que muitas vezes até desconhecem o que foi realmente esse período, né?
Então, assim, eu queria que vocês me falassem a opinião de vocês sobre esse momento atual. Com essa questão aí dessa demissão que houve agora, eu li até que alguns governos de outros países demonstraram preocupação com o Brasil no sentido de até que ponto a nossa democracia está ameaçada, né? Eu queria que vocês me falassem rapidamente para a gente poder já encerrar. Qual que é existe essa perspectiva? Realmente há possibilidade de que haja um novo golpe no país? Ou se fala muito, mas assim, isso não há possibilidade de acontecer? Só para a gente finalizar aqui. Marcelo, pode falar? Até engasguei, viu, Márcia? Foi, né? Quer que eu fale primeiro, Adão? Você quer? Por favor. Enfim, eu acho bom Adão falar no final, porque ele é muito otimista e ao mesmo tempo trágico. Então, ele pode me influenciar. Uma pessoa que é otimista e trágica é uma beleza nesse contexto. Olha, na minha leitura, eu já disse antecipadamente, por exemplo, que o Bolsonaro é um golpista, mas ele é um golpista desqualificado. E o que ele está fazendo é tensionar absurdamente, puxando, esticando a corda, tentando criar condições para que os 30% da população que estão do lado dele estejam dispostos a ir para a rua, pegar em armas e fazer valer a vontade ditatorial dele. Eu não tenho dúvida que o momento é gravíssimo e que as instituições todas estão tensionadas e em crise. Mas, como um escritor disse há um tempo atrás, a cadela do fascismo está sempre no cio. Então, a cadela do fascismo está sempre no cio significa dizer que a qualquer hora pode acontecer qualquer coisa. No Brasil, fundamentalmente, porque nós somos um país conservador, de bases oligárquicas, machista, patriarcal, racista. Então, essas coisas formam a combustão necessária para o bolsonarismo fazer frente às instituições e à participação social efetiva. E isso é muito grave. Então, eu acho fundamental que a gente tente não deixar com que essa postura revisionista de rever a história e falar que não existiu regime, não existiu ditadura, não foi golpe, foi ditadura, mataram-se pessoas, torturaram pessoas, perseguiram pessoas, impediram representação política, impediram vocalização social das demandas públicas, não permitiam o diálogo entre contrários. O diálogo entre contrários era conduzido por meio de espada e chumbo. Então, isso não vale para uma democracia. Ponto. Agora, sobre o fato de que o Bolsonaro vai conseguir ou não, eu acho muito difícil. Por quê? Por que eu acho muito difícil que ele consiga aplicar um golpe? Porque nós não temos condições sociais para isso. As pessoas estão completamente indignadas com o fato de estarem morrendo sem a atenção pública necessária em um momento de pandemia como esse. Gravíssimo. Então, a cadela do fascismo está no cio. Em momentos de crise, sempre é mais grave. Mas o momento de crise nosso é tão peculiar que as pessoas não desejam uma radicalização bolsonarista. E o contexto político, social, internacional, geopolítico é outro. Sem Estados Unidos e China, como um capitão pode dar o golpe? Se ele fosse ao menos um general com apoio dos Estados Unidos e da China, aí sim a gente teria problema. Mas nós não temos situação fortemente sustentável para que ele consiga dar um golpe. Mas isso pode acontecer, eu posso estar redondamente enganado. Só que não acredito que ele consiga. E aí quero finalizar com a seguinte frase, Márcia, para a gente renomear a live. A live, você colocou no card aniversário do golpe de 64. A minha proposta é que seja memória e anti-aniversário do golpe de 64. Obrigada, professor Marcelo. Agora fala você, Adão. Qual a sua opinião sobre esse momento? A gente pode reviver isso ou não? Primeiro, eu quero fazer uma saudação ao meu amigo Mauro Pinheiro, Maurão,
historiador assim como eu, estudou comigo durante 5 anos na UFG, o curso de História. É uma honra, Mauro, ter você aqui, dentre tantos outros amigos e amigas que estão presentes, nos assistindo, participando conosco. Olha, é importante a gente ter claro uma coisa. A doutrina da segurança nacional e do desenvolvimento teve origem no final do século XIX, né? E ela se baseava em geopolítica, se baseia em geopolítica e no antimarxismo. E o golpe, de fato, acontece no Brasil em 1964, quase um século depois das suas origens aqui no Brasil. Então, ela tem penetração no Brasil, através, principalmente, como eu disse, veja que loucura, do pensamento social cristão católico, né? E ela se dissemina trazendo fundamentalmente grandes figuras e personagens das Forças Armadas brasileiras. A doutrina de segurança nacional continua, ela tem prevalência, né? Ela está presente ainda hoje. E os seus fundamentos, é fundamental que haja, é necessário que haja informação. Então, para haver informação, é preciso que pessoas estejam infiltradas, estejam colhendo essas informações nos contextos sociais, em especial onde há resistência, onde há organização, né, para resistência dessa opressão que se tem instituída, né? Então, é importante a gente ter claro isso. O que isso tem a ver com a atual presidência da República? Tem algum sentido. Vamos lá. Primeiro, nós verificamos, o Marcelo disse muito bem, né? Nós temos um presidente desqualificado, né? É desqualificado, ele não sabe lidar com os setores essenciais que vão permitir qualquer embasamento para uma ação como essa. Por exemplo, veja com relação aos militares. Nós mencionamos aqui os episódios anteriores que envolviam militares, né, e todos os presidentes que estiveram envolvidos em ações que tolhiam, né, que agrediam a organização dessa ascensão militar aos postos de comando, foram prejudicados. 3 episódios, 1937, 1954, 1964. Então, agora nós estamos diante de um episódio que é inédito na história do Brasil. O presidente da República, na verdade, os comandantes militares decidiram entregar os cargos em solidariedade ao ministro que havia sido deposto, e aí o presidente se antecipa, né, a essa decisão, e aí ele diz que demite, né, que exonera esses comandantes militares. Isso é inédito na história do Brasil, e é uma agressão à hierarquia das Forças Armadas. Eu repito, o Marcelo disse que eu sou otimista, eu gosto muito aproveitando que o Mauro chegou aqui para estar conosco, né, eu gosto de uma música, eu sou goiano, goianiense, e da periferia de Goiânia, do bairro Capoava. Eu gosto de uma música do Pádua, um cantor goiano. Lá, a música se chama Bom Dia Periferia, Márcia. No meio da música... Deixa eu dar um pouquinho para ver como é que é. Eu vou te contar o refrão. Ele diz o seguinte, ele referindo-se à periferia. Tem gente boa, gente média e gente ruim. Pronto. Então, em todas as relações sociais, nós temos gente boa, gente média e gente ruim. Todas as relações, em todos os partidos, em todas as organizações. Nós temos isso nos partidos de esquerda, temos nos partidos de direita, temos nas Forças Armadas, nas forças policiais também. Gente boa, gente média e gente ruim. Qual é a grande diferença do que está acontecendo hoje no Brasil, que a gente precisa ficar muito alerta? É que nesses episódios anteriores, as forças policiais estiveram sempre, especialmente as polícias militares, sempre muito fiéis e ordeiras, respeitando seus governadores, todas elas. Nesse momento da história do Brasil, nós temos as Forças Armadas reticentes,
com as intenções do presidente, mas nós temos muitos militares assanhados, não só militares, mas policiais de um modo geral, civis, federais, né, rodoviários federais, assanhados com essas ideias insufladas do presidente da República. Isso é muito perigoso, porque é embarcar numa aventura, não é? É exatamente isso. E para finalizar, Márcia, é importante dizer o seguinte: em 1964 nós tínhamos um mundo bipolarizado, né, numa Guerra Fria entre Estados Unidos, uma grande potência, superpotência capitalista, e a União Soviética, uma superpotência socialista. Hoje, os Estados Unidos tentaram entrar num regime de polarização com a China, fundamentalmente, que acusam de comunista, né, que tem, enfim, uma organização lá que se diz socialista, né? Mas esse tensionamento ficou no governo passado. Esse governo não continuou. Né? O povo norte-americano recusou a continuidade desse governo nas eleições que aconteceram, né, agora recentemente. Ele tinha a prerrogativa de ser reeleito e não foi reeleito. Né? Isso significa o quê? Que os americanos não estão de acordo com esse tensionamento, não desejam esse tensionamento não só para os Estados Unidos, como também para o mundo. E o novo presidente da República norte-americana tenta um reordenamento, um realinhamento, um redirecionamento que não vá por esse caminho. O respaldo que o governo brasileiro poderia ter era exatamente daquele governo que não existe mais. Então não há por que nós polarizarmos aqui no Brasil. Nós não estamos mais no contexto de Guerra Fria. Ditadura, Márcia, nunca mais. Gente, obrigada. Foi uma aula de conhecimento, de história, que gostei muito de ter vocês aqui. O papo tá ótimo, só que a gente já tá com 1 hora e 15 minutos aqui de live. E eu queria aproveitar aqui para deixar uma dica para quem está assistindo. Eu acho que quem está aqui já entende muito bem disso, não vai, talvez, nem precisar desse curso. Mas como a live vai ficar salva, muitas pessoas vão ver depois, talvez pode ser que alguém assista que até defenda, de certa forma, esse contexto aí de ditadura. Eu só queria sugerir aqui que a Folha ela lançou um curso bem didático, eu comecei a assistir, mas não vi tudo. Fala o que foi a ditadura. Mas, assim, o pouco que eu vi, as primeiras aulas, muito bacana, assim, ilustra bem esse momento da nossa história. E seria muito interessante as pessoas assistirem principalmente essas pessoas que estão aí defendendo essa volta da ditadura, para ver o que foi esse momento da nossa história. Igual o Adão falou, ditadura nunca mais. Eu acho que ninguém quer isso aqui. Eu já vi gente que defende aí, mas eu fico me perguntando o que essa pessoa tem na cabeça para defender esse momento tão negro, né, tão mal que foi para nós brasileiros, para nossa história. E quantas pessoas não sofreram e foram vítimas desse momento. Então, assim, eu só queria deixar essa dica, tá lá, pesquisei no Google que vocês vão achar, mas tá lá, a Folha lançou esse curso e é de graça e é muito bacana sobre o que foi a ditadura. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, só para encerrar aqui, mas eu só quero agradecer a presença do Marcelo Brice e do Adão Francisco, esses professores maravilhosos que estiveram aqui conosco essa noite, nos trazendo todo esse conhecimento, falando desse momento que foi a ditadura no Brasil. Eu queria agradecer o seu convite, Márcia, a presença, indicação e o coleguismo do professor Adão Francisco. Queria somente mencionar que está presente na live meu pai, Pantaleão, por meio da minha irmã. Obrigada pela presença. E ele, Beijo, Panta. Ele pontuou aqui, eu fui vendo depois, e ele pontuou uma questão importante historicamente que a gente acabou falando e foi legal. É isso, e que a gente possa estender esse debate, chama a gente para outras conversas, porque, por exemplo, o Mauro colocou uma questão aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos aliar com o Centrão ou não? Aí é outra conversa. É outro tema de live, a gente vai até falar sobre isso. Outra conversa. O que importa é a gente entender que rever a história e topar um discurso oficialesco que é diferente do acontecimento real não pode ser levado adiante. A gente tem que entender os fundamentos das relações históricas. E os fundamentos das relações históricas, neste caso, impediram a população de se vocalizar. Por isso, ditadura nunca mais.
Obrigada, Muito Marcelo. bem. Márcio, obrigado pelo convite. Eu quero agradecer aqui a presença da Kise. A Kise fez uma grande divulgação dessa live. Ela é uma liderança das redes sociais aqui no Obrigada, Tocantins. Kise. E ela divulgou. Muito obrigado pelo chamado que você fez, acompanhei. Obrigado à presença dos meus ex-alunos, ex-alunas, né, dos próximos alunos. Eu vi aqui também que tem gente que está matriculada lá na minha disciplina no mestrado em Geografia. Eu quero dizer a vocês que eu e o Marcelo representamos aqui o campus de Porto Nacional da Universidade Federal do Tocantins. Beijo, obrigado, valeu. Obrigada. Então, Até a agradecer também próxima. aqui ao pessoal que está comentando aqui, ao Dei Sérgio, comentando aqui, a Terciane, parabenizando o pessoal, nossa amiga Terciane, o Bruno também aqui, comentando aqui, falando do Ditadura Nunca Mais. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente, obrigada por ter assistido. Vai ficar gravada, pode indicar para outras pessoas assistirem também, porque essa aula aí vale a pena, né, gente? Vou finalizar aqui então a live. E obrigada, vou deixar salvo aqui, vou colocar o óculos para poder enxergar melhor aqui. Obrigada, gente. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se cuide. Isso.